atividade 1, PET, página 58, de física, primeiro colegial. Então, isso aqui é um exercício do primeiro colegial. Então, lá na página 51, você vai ver que ele pôs uma reguinha lá para você, né? Ele pôs uma régua para você. Vou tentar fazer um traço reto aqui, né? Eita, já saiu torto já. Então, aqui vai ficar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10, tá? Sim. Então, ele marcou lá. Então, lá ele tem uma reguinha. Então, agora eu vou ler o texto para você. Ele fala assim: uma pequena formiga anda sobre uma régua, partindo da posição A. Aonde está o A? O A está aqui no 2, ó. 2. Indo, se movimentando até a posição B, que está no 9. Então, B está aqui, ó. Em seguida, retorna para a C, que está no 5. Certo? Certo. Tudo bem? Tudo. Então, tá. Então, aqui, ó. Nossa, professor, o senhor desenha demais, hein? O senhor é top no desenho. Então, eu tenho aqui uma formiguinha, as anteninhas dela, corpinho dela. Não fala que é barata, não. É formiga, tá, fia? Tem a formiguinha aqui. Ela vai sair da onde? Do 2, vai pro Até o 9 9. e depois volta para quê? Até o 5, certo? Certo. Tudo bem? Você entendeu isso? Então, a Sim. primeira coisa, ele quer saber qual é a distância. Distância, tá? A distância percorrida, tá? Então, o que acontece? Ela sai do 2, vai até o 9 e depois ela volta para onde? Para o 5, não é isso? Sim. Então, eu tenho duas partes, tá? Eu vou ter a distância, vai ser o tanto que ela andou de A para B, E? mais o que ela andou de B para C. Até aí você entende? Sim. Então, vamos supor assim, aqui nós vamos contar quadradinhos, tá? Tá. Então, ela saiu do 2, aí ela foi pro 3. Um quadradinho, dois quadradinhos, três quadradinhos, 4, 5, 6, 7. 7. Do A pro B deu 7, certo? Certo. Só que fazer isso, aqui é pouquinho quadradinho, né? Eu consigo até fazer essa continha de boa, tá? Tá. Mas aqui, como que você faria isso aí? Você, como é distância, você pegaria o maior, que é o maior? 9, menos o menor, que é 2, que daria 2. quanto? 7. 7, certo? Certo. Aí, depois, eu vou sair do 9, tô saindo do 9, vou pro 8, andei um quadradinho, dois quadradinhos, três quadradinhos, quatro quadradinhos, até o 5. Como que eu ia fazer isso? O maior menos o Menos o menor. menor. Daria quanto? 4. 4. Quanto que ela andou? 7 11. mais 4. 11 centímetros, eu não sei, porque ele não falou qual que é a régua. Então, eu vou escrever de UC, unidade de comprimento. Se essa régua fosse dada em centímetros, seria 11 centímetros. Se essa régua foi medida em metros, seria 11 metros. Se essa régua fosse medida em decímetro, seria 11 decimilímetros. Ele não falou qual é a unidade, tá? Então, Tá. por isso que eu não vou bater o martelo e falar que é o quê? Centímetro, tá? Tá. Certo? Eu poderia afirmar se no texto falasse isso. Tá. Entendeu a distância? Aham. Sim. Ok, então vamos lá. Agora nós vamos fazer em preto. É 11 UC? Unidade de comprimento, que pode ser, vou colocar aqui, em verde. Essa unidade de comprimento, tá, essa unidade de comprimento poderia ser centímetro,
Poderia. Poderia ser milímetro? Poderia. Poderia ser metro? Poderia. No texto ele fala que essa régua, no texto, ele me afirma que essa régua está medindo o quê? No texto não fala nada. Se eu tivesse a formiga, né, eu desenhei a formiga. Se eu tivesse a formiga, eu teria uma noção, mas mesmo assim eu não poderia afirmar. A régua não é dividida em milímetro, centímetro, metro, não pode dividir assim? No texto ele fala? Não fala, então eu não sei o que é. Então eu falei que é uma unidade de comprimento, tá certo? Pode ser qualquer uma delas. Entendeu qual que é a diferença? Se no texto ele coloca aqui na régua aqui centímetro, aí minha resposta seria 11 centímetros. Se aqui na régua ele coloca milímetro, minha resposta seria 11 o quê? Milímetros. Ele colocou alguma coisa aqui? Não, não colocou. Posso responder? Não, não posso responder. Então por isso que eu coloquei o C, tá? Tudo bem? Sim ou não? Sim. Beleza. Agora nós E, vamos para o Magno, numa prova deslocamento. assim, aí, quando não falar nada, aí você tem que colocar isso, né? Sim. Agora, se ele usa uma coisa chamada SI, o que é SI? Sistema Internacional de Medida. Aí você coloca assim, dado uma régua no SI, Sistema Internacional de Medida, aí o sistema padrão de medida é metro, tá? Se ele tivesse usado no texto. Mas ele não dá nenhuma dica no texto. Então eu não posso afirmar que é metro, nem centímetro, nem milímetro. Só posso afirmar que é uma unidade de comprimento. Entendeu? Entendi. Ele criou uma incerteza no texto. Se eu bater o pé e falar, não é centímetro, aí você fala, prova para mim que é centímetro. Você não sabe nada da régua. Você só sabe que essa régua foi dividida em quantas partes? 10 partes. Mas e o tamanho de cada parte? Eu não sei. Então, por isso que eu não afirmei, tá? Entendi. Ok? Ok. Agora, voltando para o deslocamento. O que é o deslocamento? Deslocamento é a posição final menos a A posição posição inicial. inicial. Quem é a minha posição final? É o 5. Esse é a minha posição final. Quem é minha posição inicial? É o 2. 2. Então, na hora que eu for calcular o deslocamento aqui, ó, qual é a posição final? 5. 5. Qual que é a posição inicial? 2. 2. Quanto que é o meu deslocamento? 3. 3 o quê? Unidades de comprimento. Posso afirmar que é metro? Não posso, eu não sei. Entendeu? Então é o meu Entendi. UC. Certinho? Certinho. Tudo bem? Agora, o que é deslocamento? Deslocamento você vai entender como sendo o quê? A variação. Quanto que mudou? Da onde que ele saiu? Da onde que ele saiu? Ele saiu da onde? Do 2. Para onde que ele foi? Para o 5. Então, quanto que mudou? Do 2 para o 5, muda quanto? 3. Tá aqui os 3. Certo? Porque ele só olha o final e o quê? E o inicial, tá certo? Então, variação. Variação também é uma palavra muito chique, que significa o quê? Mudança. Qual foi a mudança de posição? Ele mudou do 2 para onde? Para o 5. Certo, senhores?